Esse é o epílogo, o qual a gente se propõe a tratar desse tema, que abordou sobre diversos aspectos, de uma maneira não tão superficial e não tão aprofundada, mas de modo que a gente possa passar para vocês os conceitos da teosofia e de modo que isso daí sirva como reflexo, né, para aprimoração do autoconhecimento, como uma forma de benevolência geral. Vamos retomar então lá o nosso estudo. Em relação a essa imagem, os gráficos que a gente vai fazer o fechamento, lembrando que são retirados, né, do livro do Arthur Powell, O Corpo Causal e o Ego. A começar então por essa imagem é que ela nos é interessante por quê? Se vocês virem, nessa intersecção de linhas, a qual essa estruturinha, esse desenho ele foi montado, ele faz exatamente na conexão dessas linhas, a gente consegue enxergar algumas circunferências em branco. Aí eu vou mudar a imagem aqui, ó. Então ela é interessante por quê? Porque essa figurinha, na verdade, ela faz a quebra já dos 7 corpos, digo, dos 7 que vão ter os equivalentes, né? As 7 dimensões, mais as outras 2 dimensões logóicas, no caso, né? Então, são os 9 planos. E aí eles deram nome, né, para essas dimensões. Lembrando que, quando a gente usa essa terminologia Vedanta aqui, essa terminologia ela é usada não hoje comumente, até do modo que a gente procurou explanar aí os corpos e dimensões, né? A gente tem Stula Sharira e Linga Sharira, que seriam respectivamente os planos aí da terceira dimensão, que ele coloca simplesmente como Stula, né? Terceira dimensão seria o corpo aqui tridimensional e o corpo etérico. Depois Kama, que a gente já viu bastante, que é o corpo da quarta dimensão, não é? O corpo astral. Manas, ele classifica como um só, na verdade é um só mesmo, para efeitos de estudo que a gente quebrou entre o mental inferior e superior. Depois tem o búdico átmico, né? Budi Atma, e os 2 logóicos, que seriam Anupadaka e Adi. Então, aqui era só mais para fazer uma breve recapitulação por causa dessa bela ideia de formatação desse desenho. Lembrando que a proposição desse último vídeo que a gente está gravando é realmente para fechar um ciclo. Então, ciclos, né, como a gente já viu, inclusive com as alternâncias dos períodos, Manvantara, Pralaya, na verdade há um dinamismo, uma continuação. Então, a proposição é sempre não fazer aquela linha contínua, mas sim círculos, circunferências, né? Elementos concêntricos. Lembrando que nós, aqui no caso, estamos interpenetrados em todos esses corpos aqui, tirando os 2 logóicos, né, que seriam Adi e Anupadaka, como a gente já viu. Então, como a proposição aqui desse último vídeo que a gente está gravando, para esse overview, né, da teosofia, foi promovida uma descida, uma subida, 2 excertos aí lá do livro. Enquanto estava lutando nas azáfamas da natureza inferior, Cristo, o ego espiritual, era diariamente crucificado nele. E a roda do renascimento deixou de girar. O filho do homem tornou-se perfeito pelo sofrimento. Então, quando ele fala
enquanto estava lutando nas azáfamas, ou seja, naquelas tarefas, né, uma imensidão de tarefas de natureza inferior, Cristo, no caso, quando houve a conjunção dos planetas, a reunião dos essênios, quando houve a promoção da vinda do Cristo aqui para a Terra, nos anos dos quais ele viveu, praticamente é como se ele tivesse sido crucificado a cada dia, né? Então, inclusive até para que ele pudesse tomar o corpo físico, em razão da imensidão de energia a qual esse ser possui, né? Foi uma questão muito complicada, enfim. Proposta essa que a gente não vai fazer menção aqui, mas apenas uma reflexão, né, que enquanto havia essas tarefas extremamente árduas promovidas por esse Cristo, qual tinha um ego maiúsculo espiritual acima dele, era diariamente crucificado nele, né? Ou seja, ele teve que, completamente diferente de nós, que a gente tem aquele estreito caminho a trilhar de baixo para cima, o Cristo foi o processo contrário. Então, a dificuldade, creio que a gente tenha, a que ele se propôs para justamente corporificar o espírito dele, tenha sido superior à nossa batalha, para ver como foi erigida essa questão da crucificação, não só o momento que a gente conhece. A roda do renascimento deixou de girar, o Filho do Homem tornou-se perfeito pelo sofrimento. Isso é que todos nós pleiteamos, né? Que a gente tem aí que definitivamente a terceira emanação, ou seja, o primeiro logos, aquele que nos puxa. Temos também um reflexo aí da Kundalini nos auxiliando nesse processo, mas que a gente possa deixar de fazer girar essa roda de Sansara, né? O Filho do Homem, ele tornou-se perfeito pelo sofrimento. Sofrimento esse que a gente poderia classificar como sendo imperfeição. A cada imperfeição, não é? Como já diria inclusive Allan Kardec, pelo espírito, à luz do espírito da verdade, a gente tem um sofrimento. Uma vez aprendida a lição, inclusive pelo Filho do Homem, ele se tornou perfeito, não havia mais essas questões do sofrimento, e ele veio à Terra justamente servir como guia e modelo aí para a nossa ascensão. Então, seria um breve resumo, né, a respeito dessa descida e dessa subida, e deste guia e modelo que nos serve para esse trilhar, pelo menos para esse que vos fala. Aí cada um vai ter o seu direcionamento, né? Siddhartha Gautama, nós conhecemos como Buda e outros avatares. Aqui são realmente só salpicadas textuais para promover aqui esse desfecho desse estudo que a gente está fazendo a reflexologia da descida e depois da subida. O raio está sempre lutando para retornar à sua fonte de origem. É aquela história, né? Temos a primeira, segunda e terceira emanações. Primeira emanação, substrato, planos. Segunda emanação, segundo logos, em relação aos anjos, que nos auxiliaram nesse trilhar e continuam nos auxiliando, tanto na involução quanto evolução. E esse raio é aquele permanente, que vem da mônada, se afunila para o ego, que a gente caracteriza como os tríplices corpos lá do Jivatma. Então, esse raio, digamos, é aquele que está nos empurrando para que a gente retorne à nossa fonte de origem. Fonte essa que a gente conhece como mônada. Há dois sentidos nos quais toda a vida manifestada é dolorosa, a não ser que o homem saiba como vivê-la. Um deles é até certo ponto inevitável, mas o outro é um erro. Quais são esses dois sentidos? Em relação às lições que a gente tem na vida, a gente depreende aquela lição que nos está sendo passada naquele momento,
ou eventualmente a gente prolonga aquele sofrimento, prolonga, né, essa chuva de azáfamas, de tarefas, os quais nós estamos incumbidos. A gente está procurando refletir, transcender em relação a elas, uma vez que a gente tenha que passar pelos sofrimentos, né, porque cada sofrimento ele é caracterizado por um vício ainda que a gente tem, então eles são inevitáveis, porque a gente não atingiu uma esfera evolutiva maior. Então, essa inevitabilidade, como é que a gente está tratando? Visando realmente alçar novos caminhos, novos compreendimentos, ou procurar nos recolher e não entrar em contato com essas situações como elas nos são mostradas. Eu acredito que a primeira solução, alçando voos maiores por essa inevitabilidade, é a tarefa maior a qual a gente se propõe. E a outra, ela realmente seria um erro. A gente, em relação a essa vida manifestada, como a gente interpreta os fatos, não entrar em contato com elas e, infelizmente, atrasar a promoção do nosso autodesenvolvimento é que seria um erro. Então, como aqui nós não estamos acima do bem e do mal, acredito que seja uma reflexão, cada um, né, de nós é que realmente a gente só tem condição de tratar a respeito da nossa vida em relação a essa evolução, não é? E o paradoxo, ela está aqui, a maneira que a gente trata essas situações para nossas vidas, a reflexo da vida social que a gente leva, é que a gente consegue que nos tornemos multiplicadores dessas tarefas e que essa tarefa benévola, essa tarefa de bons auspícios, ela se erija para uma maior quantidade de pessoas, não é? Porque as virtudes, elas orbitam entre elas, então que a gente possa estar aí sempre sob os auspícios dessa espiritualidade maior, vamos chamar assim, e sempre aberto a esse funil em relação a esse bem, que é uma enxurrada contínua que vem para nós. Por isso temos as duas primeiras das quatro nobres verdades que o Senhor Buda ensinou: a existência da dor e a causa da dor. Então, quando são empregadas essas palavras existência e causa, uma delas ela se refere à inevitabilidade e a outra à própria questão do erro, não é? Segundo Siddhartha Gautama passou, nós estamos tendo um reflexo, uma autogestão sobre a nossa vida, para ver por que de fato aquelas situações elas estão acontecendo conosco, ou a gente está tendo simplesmente um raciocínio de causa e efeito em relação àquela dor. Não é? A gente estamos sendo agentes promotores, aí no caso desses ensinamentos, mais do que ensinamentos, mas a vida em si, como ela nos permeia, e esse entrelaçamento, esse contato que a gente tem com a vida, né? Aquilo que a gente chama como vida, pelo menos essa vida na matéria, que eu acredito que seja a maior proposição nossa nessa circunstância atual, né? É uma existência para entender essa dor ou simplesmente como um reflexo daquela dor sobre nós, não é? Seria a mesma, em outras palavras, essa questão do inevitável e do erro, né? Existência e causa. Só para fazer um complemento aqui, tiramos aqui uma questão do livro lá dos Espíritos. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Aí eu vou deixar cada um de vocês, se puder, faz um pause, né, para que a gente leia aí com mais atenção esse trecho, que a gente não vai ler ele na íntegra, não. Acredito que o mais interessante aqui, até para que a gente já siga aqui para a nossa conclusão,
mostrar justamente essa condição a qual o Pai Maior nos atribui, nos erige esse auto-arbítrio, esse livre-arbítrio, para que a gente possa atuar da maneira mais livre possível. A gente sabe que dele perante nós virá a misericórdia, virá a abertura do fardo, até muito aquém daquilo que a gente aguentaria, não é? Então, o que seriam esses flagelos destruidores? É uma retomada. Essa pergunta do Livro dos Espíritos é uma retomada em relação a essas questões que a gente já viu. Diante das nossas imperfeições, esses flagelos, eles, no entendimento desse que vos fala aqui, nada mais seria do que o contato com essa realidade, o contato com aquilo que a gente já chamou anteriormente como lei natural. Essa lei natural que ela vai ter um reflexo sobre a nossa individualidade, de modo que nos estruture para essa autonomia e para esse bem fazer, essa escalada evolutiva, né? Então, esses flagelos destruidores, eles nada mais são do que lições, as quais nos estão sendo passadas, a exemplo do que a gente sempre costuma mencionar em relação a esse vaso purificador, não é? Inclusive, o nosso espírito, a nossa energia, a nossa vibração é que vai trazer o grau, por exemplo, de patologias em relação a esse invólucro que nos foi fornecido, a esse mundo maravilhoso que nos foi dado para esse aprendizado, né? Então, esses flagelos destruidores, eles seriam nada mais do que essas questões que elas se apresentam no nosso dia a dia na medida, não é? E lembrando que se a gente está encarnado agora nesse momento, à luz, inclusive também do Espiritismo, que nos foi dada esta última chance, né? Porque a gente está naquele momento de transição para regeneração, de modo que, eventualmente, até algumas das personalidades, agora quando a gente fala personalidade, aqui à luz da teosofia, a gente já lembra que são aqueles renascimentos ligados pelos antacaranas que nos possuem, nós como sendo multidões, né? Então, para que a gente possa conseguir progredir mais depressa. Então, esses fardos, eles vão sendo abertos à medida que a gente consiga encará-los, não é? Aqui apenas uma propositura para um novo vídeo que será feito na sequência, que eu acredito que ele seja muito importante em relação à questão das nossas limitações, que é o uso dessa palavra desejo, né? Quando a gente fala desejo, a gente está buscando uma alusão em relação ao plano astral. O plano astral são aqueles vícios primitivos, plano astral que, na maior parte, a gente está falando de quarta dimensão. Quando nós dormimos, se a gente não quiser, digamos, deixar o nosso corpo próximo, né, para que as energias elas sejam restauradas, se a gente realmente quiser ir à nossa morada, que é aquela que depois que a gente fizer a passagem, a gente vai estar lá por um tempo, depois voltar para Sansara e tudo mais, é este quarto corpo, né? Então nós já sabemos que nós temos as personalidades, aquela tríade inferior, ego, tríade superior, a mônada, encaminhando isso para nós, né? Então existe uma limitação, é como se fosse um funil, né, até chegar na gente aqui. Tríade inferior, então, mental inferior, astral e o Stula Sharira lá, né, Linga Sharira que a gente já viu. E aí essa parte dos desejos realmente servindo como uma análise de um desfecho aí para a gente, em relação a essa questão do desejo, paixões e prazer.
Será que nós somos escravos em relação às situações do dia a dia, às quais esse desejo ele é promotor nas nossas vidas? A gente está aqui nessa tríade inferior. Então, até que ponto esse desejo ele tem uma influência sobre nós, né? Para que a gente possa fazer essa pergunta. E aí a gente vê aqui o nosso grau de evolução, né? A gente vê que aquela tríade inferior, que seria esse triângulozinho de ponta cabeça, né? Ele estava fininho, ele começa a aumentar, não é? Ou seja, as nossas experiências ao longo do tempo elas estão aumentando. O ego, que seria esse triângulozinho minúsculo que fica no meio aqui, né? Que é composto, como a gente sabe, no caso pelo, aqui ele vai chamar como humanas, né? Mas a gente viu que aí no caso teria uma divisão, que seria propriamente o corpo causal, os planos, né? Os quais ficam lá o plano causal, o búdico e o átmico. E isso daí vai aumentando. Inclusive o calibre, né? A gente pode ver que à medida que a gente vai tendo que a gente vai tendo a nossa evolução, esse calibre ele vai aumentando, ou seja, o funil, a nossa percepção diante dos fatos, ela está sempre aumentando. Lembrando que lá em cima a gente tem o triângulo, né, fundamental, que é a mônada, com aquele rainho lá que vem do campo Adi, que a gente já sabe, né, que eles estão, tanto o Adi quanto o Anupadaka, esses campos logóicos, esse calibre ele vai aumentando, né, mônada em contato sempre com o ego com letra maiúscula, e chegando aqui naquilo que a gente é hoje, né? Aquela tríade inferior conforme a gente viu no cromo aqui anterior. Então, não há como a gente fugir daquela linha natural, né? Em relação à evolução a qual a gente possui agora. Há outras interpretações, por exemplo, à luz do budismo, é um pouco diferente da teosofia. Teosofia, a gente, né, foi mineral, passou a vegetal, depois animal, hominal, angelical e por aí vai. O budismo ele encara um pouco diferente, né? Não sei até que ponto, se a gente, na visão budista, voltasse a algum desses reinos anteriores, não deixaria de estar em progresso? Os auspícios, sob a visão aqui teosófica, enfim, é um processo contínuo, né? A gente não retorna mais aquilo que a gente já foi, não é? Justamente tem esses ciclos do Pralaya e Manvantara, não é? Para que haja esse início e esse término e essa condução a um novo posto. Ou, de acordo com aquelas ações que nós tomamos, não vai ser não seremos conduzidos a um novo posto, mas ficaremos naquele posto lá. Então, aqui a gente tem algumas verticais, né? Suponhamos aqui essa quarta vertical, né? Suponhamos que da quarta até a quinta seja um salto, e eventualmente nós não conseguimos dar esse salto, a gente permanece naquela camada evolutiva. Lembrando, mais uma vez, né? Sob o ponto de vista aí da doutrina espírita, que é esse momento que nós vivemos, ele é um momento muito interessante, que cabe uma reflexão muito grande em relação a como a gente vai empregar isso que a gente chama de tempo dentro desse ciclo disso que nós chamamos de vida. Como a gente está atuando agora neste renascimento, nessa reencarnação. Porque digamos que a gente não tenha feito coisas muito adequadas, viemos para esse planeta agora, nos foi dada por misericórdia essa vida atual, a qual nós precisamos ter enorme gratidão em relação ao momento presente, não é? Inclusive Paulo, né? O antigo doutor da lei Saulo de Tarso falou: estamos como homens agora nesse nível, graças a Deus. Isso há 2000 anos, ou seja, de 2000 anos para cá, será que evoluímos? O nosso grau de julgamento, será que ele continua igual? Não é?
enfim, questões aí para a gente pensar. A gente vai preferir ficar parado, outros seres vão adiante de nós, assim como já foram, né? E a gente ficou aqui parado, né? Lembrando que essa linha evolutiva, essa linha natural, não adianta porque ela é uma lei de evolução, a qual todos os seres eles são integrados, não é? Então, mais do que o início e término, o que a gente sempre procurou passar aqui em relação a essas características teosofias é em relação ao caminho, não é? Nós temos o Sermão do Monte, que seria caracterizado pelo próprio monte, não é? Ou seja, o que caracterizaria esse caminho? Não é? Desses 4 pontos aqui, vou fazer um pequeno relato sobre cada um deles. Isso aqui foi uma maneira bem resumida de um capítulo que tem lá no livro, né? Então, assim, a primeira, esses esforços que a gente está. Gostaria depois só realmente de dar uma grande atenção a esse número 3, eu acredito, na nossa atual fase aqui, mas enfim, eu acredito que todos nós tenhamos os 4 pontos aqui em diferentes níveis, né? E cada um ver como se encaixaria. Então, esse número 1, esforços erigidos nesse momento, né? O que estamos realmente nos esforçando, haja vista plano astral, características mais aproximadas da nossa involução, que elas estão lá na 4ª dimensão, que é a questão do prazer, desejo. Antes da gente entrar, inclusive, naqueles vícios mais arraigados, lá da 5ª dimensão, não é? Da gente pegar determinados adjetivos aí, e, em última instância, a gente ter uma carga de vicissitudes muito maior. Então, vamos procurar ver alguma coisa um pouco mais carnal, digamos. Se a gente está aqui encarnado no plano terreno, né, aqui na Terra, acredito que, tirando alguns casos que vieram aqui realmente para doutrinar, para servir como exemplo, a maior parte não nos constituímos aí pontos fora da curva, né? Então, quais os esforços empreendidos, né? Qual é esse roteiro que nós temos para a nossa vida? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Esses elementos aí, que eu gosto de dar como exemplo, a questão do desejo, desejo pela comida, desejo sexual, desejo material, qualquer tipo de desejo. Essa palavrinha desejo, às vezes, ela tem um despertar, uma analogia um pouco diferente em diversas acepções, né? A pessoa pode realmente ter o desejo por ir lá comer um docinho, não é isso que eu estou dizendo. A questão do desejo como uma questão maior, em última análise, voltada ao prazer. Não é? Nós somos hoje, nós permanecemos ainda escravos em relação aos nossos desejos? Ou aquilo a qual nos propusemos, nos concedemos aquele desejo, se a gente não quisesse, a gente conseguiria evitar? Em que grau se encontra essa nossa liberdade em relação a desejos, em relação a vícios maiores, né? Por meio desses esforços empreendidos, a gente vai começar a ter os resultados em relação aos esforços empreendidos, né? O autoconhecimento, enfim, uma série de coisas. E, às vezes, aí que eu gostaria de ressaltar essa questão do terceiro ponto, que é a consolidação desses resultados. Porque, às vezes, a gente tem uma lição aprendida, porém, a gente cai por terra. A gente pode servir como exemplo, pode ter galgado coisas, situações na nossa vida, as quais nós nos orgulhamos, não é? Pudemos vislumbrar que, de certo modo, a gente conseguiu evoluir, mas aí, eventualmente, vem uma situação no dia seguinte, e aquilo que a gente imaginou que tivesse consolidado, não consolidou, né? Então, é por isso que é uma luta constante, essa questão do dia a dia e como a gente trata, né?
Inclusive, uma das virtudes aí é a da paciência, a fim de que possa se consolidar, né? Então, cada um desses resultados. Consolidados os resultados, significa que a gente vai ter uma nova tarefa, né? Tarefa essa, desde quando a gente era, quando nós viemos lá do mineral, né? Então, resumidamente, essas etapas aqui que seriam do nosso, aquilo que a gente poderia chamar como o nosso caminho, né? Propriamente aí, então, usar essa palavra reconciliação, como nós já vimos, a gente tem sempre aqueles 3 triângulos, como a gente já viu lá nos gráficos anteriores. Temos sempre a mônada em cima, que é esse triângulo maior, aí o triângulo menor dentro, que é a questão do ego, e esse invertido, classificado como personalidades. Não é? Quando conseguirmos retornar à mônada, essa estrutura ela está alinhada, não é? Retornamos à origem, o ciclo maior ele já foi fechado, aprendemos as lições, o que não caracteriza, enfim, que aquele ciclo esteja fechado em definitivo. E aí ficam, inclusive, as questões maiores aí do desconhecimento que temos em relação àquilo que está no porvir, né? O mais interessante é só realmente fechar que, no caso, mônada, ego e as personalidades, agora houve uma reconciliação, não é? Houve aquela descida, a evolução, e retornamos àquele pontinho dentro da circunferência que era o Pai. Que cada peregrino encontre seu próprio caminho. Então, o que nós nos propusemos a fazer ao longo desses vídeos, realmente foi passar uma visão de alguns pontos que a gente considera importante para essa jornada. Mas cada peregrino tem o seu caminho, cada peregrino a luz da sua vida é que realmente vai saber aquele conjunto de valores que reuniu, como vai trilhar, não é? Então, aqui, inclusive, nós temos essa linha aqui, né, vermelha, e tem um caminho estreito, né? Esse caminho estreito aí que a gente está sempre a percorrer. Aí nós conseguimos trilhar, né, passar por esse caminho estreito, virar um outro mais estreito. E essas são as lições. Sempre à luz, né, desse tríplice pilar, digamos, aqui embaixo. Aquilo que a gente já tratou, isso aqui é só uma retomada, realmente, né? Essa questão da ilusão do eu, que é a própria questão do eu, nós não temos a definição do que seria o eu. Então, em vídeo anterior, a gente falou só sobre essa questão de Maia, da ilusão, né? Como existe esse véu, a própria luz também da doutrina espírita, como a gente falou, que existe Deus, fluido cósmico universal e espírito. Então, em tese, nós seríamos espírito. Será que nós sabemos este eu, esse ser espiritual? Não é? Então, realmente tem uma ilusão aí. Propriamente essa questão do caminho real, que também nos dispusemos aí, o Haroldo e eu fizemos um diálogo sobre essa caminhada, sobre esse caminho real, se realmente haverá um momento que a gente vai conseguir conduzir a nossa vida para aquilo que seria essencial, ou esse essencial já é o momento atual porque ele está de acordo com o nosso nível de evolução, não é? A gente sabe que é a segunda questão, sabemos, mas tendo em vista a primeira colocação, que existe um mundo essencial, um mundo além das 5 percepções que nós temos, né, olfato, paladar, tato, etc., um sentido um pouco diferente, um sentido de percepção que fuja daquele espectro de cores, né, que a gente possa, digamos, no infravermelho ou no ultravioleta, entrar em contato com essas emanações. E aí eu até retomo aquela frase de Siddhartha Gautama,
que eu até mencionei. Será que, de repente, a luz do budismo, né? Porque a gente sabe que a luz da teosofia a gente não retrocede mais. Mas para o budismo, digamos, o ser humano poderia ser uma mosca. O espectro visual da mosca, ele tem uma amplitude muito maior do que a nossa, em determinadas faixas. Então, será que isso aí já não seria uma evolução para aquele ser naquele momento? Não sabemos. A única questão para dar alusão a esse caminho real é em relação a essa caminhada que nos constitui agora, né? Em relação a essa retomada dos fatos, as coisas como elas se apresentam na nossa vida e como a gente está tomando as rédeas, conduzindo a nossa vida e nos tornando agentes multiplicadores da benevolência, da caridade, não é? Enfim, sempre sob os auspícios aí do bem, não é? Cada um com o seu bem. Essa verdade é uma busca, não é? Acredito que para esse que vos fala que o grande modelo e guia, o Cristo, né? Ele tem a noção de verdade, deixou a linha natural, deixou deixou assinalados quais são os critérios dessa linha natural, os quais a gente realmente pode querer ir de encontro e não ao encontro, né? Ou seja, a gente pode querer não seguir aquilo que o Cristo realmente fala para a gente, mas não adianta. Não adianta, porque isso faz parte de uma lei natural. Então, ou a gente fica parado, ou a gente evolui. De acordo com a nossa pequenez, não é? A gente, acredito que não tenha maiores condições, né? Como a gente viu lá, da cosmogonia lá do início, né? Em relação a essa questão daquela essência fundamental, né? De Mula Prakriti, para Brahma, em relação àquela questão do não manifestado, que a gente, se o próprio manifestado a gente hoje já faz os julgamentos, não é? Quanto mais a gente querer mencionar qualquer coisa em relação ao não manifestado. E essa questão da individualidade, que é uma questão muito paradoxal, né? Também à luz da oração lá, Pai Nosso. Ele é um Pai de todos nós. Essa individualidade, quando retornarmos à mônada, apesar desta individualidade que elas nos constitui, é como aquela ideia de tirar o copo d'água dentro do balde, não é? Nós fazemos parte como espíritos de um contexto único, né? Então, em que grau, em relação ao nosso semelhante, a gente apresenta essa união com o todo? E aí, a partir desse reflexo é que a gente, que nos vem à tona alguns valores, né? Como o perdão, mesmo porque quando a gente fala de perdão, a gente imagina o nosso perdão em relação aos outros. É mais simples a gente pensar isso do que em relação ao perdão dos outros para conosco. E no próprio Pai Nosso, há essa reflexão de nós para o outro e dos outros para nós, né? Então, essa individualidade, sob última análise, é quando a gente já retornou à mônada, todos os seres, eles fazem parte de um mesmo contexto. Contexto esse que, se a gente puder ver alguns exemplos aí, que também vai ser uma promoção de um outro vídeo. O primeiro vídeo que a gente vai tratar um pouco mais essa questão do desejo, né, lá do plano astral, porque eu acredito que ali tem uns exemplos que eles estão um pouco mais aproximados para nós. Mas tem um outro que também vai falar de modo bem detalhado a parte do plano mental, né? Mas como a gente está muito mais longe do mental, né, eu acredito que as lições, elas nesse momento, elas, digamos, para um melhor proveito, acredito eu, mas ela seria a respeito dessa questão do prazer, não é? Então, essa foi a nossa contribuição, não é, em relação a esses vídeos que a gente procurou aí fazer traçar uma série de pontos aí da teosofia, e a gente fecha com esse raciocínio, inclusive essa luzinha aqui,
né? Essas luzinhas concêntricas aqui, elas tiveram um propósito que é exatamente essa questão vibracional, não é? A gente tem a vibração mais baixa desse tônus vermelho, da cor vermelha, e à medida que a gente vai aumentando, não é, essa esfera, essa cor, essa vibração, ela vai aumentando até chegar ao branco, não é, que é aquilo que capta o nosso espectro. E fechar com um excerto do livro, que diz o seguinte: a mônada é da essência da divindade no princípio e retorna à divindade ao fim de longa peregrinação. A mônada é toda a sabedoria e toda a bondade quando inicia sua viagem através da matéria. E é necessário atravessar toda essa evolução, inclusive com tanta dor e sofrimento, para retornar, por fim, ao seu ponto de partida. Né? Então, desse modo, a gente consegue procurar, né, ter feito aí um desfecho em relação a essa peregrinação, que ela se dá em relação a essa questão da dor e sofrimento, em razão do nosso aprendizado dos fatos, porque no momento que a gente não tiver mais qualquer tipo de apego material ou qualquer coisa que seja, principalmente a essas emanações materiais que nos afetam muito, esse sofrimento ele vai estar um pouco mais abrandado. Mas abrandado por quê? Porque há uma série de emoções, uma série de características do pensamento, da moral humana, que vão ter que ser trabalhadas nessa viagem. Né? Então a gente precisou chegar lá naquela estrutura mais densa para procurar entrar em contato, né, com aquilo que nos permeava, e assim vamos indo até o retorno à mônada aí, ou o Pai Maior. Então, acredito que aqui a gente consiga ter fechado aí o nosso ciclo. Aí pediria contribuição aí do nosso amigo Haroldo, se ele foi um dos nossos colaboradores em relação a essa viagem, com a sua alegria, com as suas ideias, com a sua dinâmica, em relação ao seu pensamento, sua filosofia de vida, os valores adquiridos. Se pudesse fazer um comentário aí em relação ao desfecho disso tudo que a gente estudou. Por gentileza, Haroldo. Claro, com prazer. Eu acho que você conseguiu traçar nesse epílogo quase que a própria trajetória, né, do que foi trabalhado durante todos esses vídeos. E o material diz tudo por si mesmo. Eu acho que a contribuição é muito grande, principalmente para quem não tem contato com a teosofia, né? E mesmo os que têm contato, sempre é interessante estar recapitulando, revendo os conceitos. E cada pessoa que expõe de uma maneira. É dessa forma que a gente vai cada vez mais incorporando esse conhecimento através dessas várias facetas que cada um passa para a gente. Ou até mesmo um complemento às leituras, né? Caso alguém, com certeza, faz alguma leitura sobre a teosofia. Eu acho que esse trabalho está muito legal, assim, muito bacana para fazer essa revisão e para ter um primeiro contato também. E após esse ciclo, Ivan, como você pretende seguir, mais ou menos, né? Assim, até para eventualmente o pessoal ter uma visão assim do que está por vir, né? Então, a gente tem aí porque esse canal aqui que a gente se propôs, né, Haroldo, eu acredito que ele seja uma visão universalista, ele não é propriamente teosófico, mesmo porque a gente abriu algumas questões da física quântica e da doutrina espírita para tecer esses relatos aqui da teosofia. É que, como os hindus
e depois os ingleses trouxeram isso daqui, né, para o Ocidente, é como se eles pegassem um espectro grande, né, que nem a gente sempre dá o exemplo aí do vermelho ou violeta, e aí eles foram separando em pedacinhos. Um pedacinho eles chamaram de terceira dimensão, que é essa que a gente está. Um outro pedacinho da dimensão astral, outra mental e assim por diante. Então eu acredito que agora que a gente tem uma visão generalista, teosófica, seja interessante a gente pegar esses pedacinhos, e quando a gente está falando de pedacinhos, eles são pedacinhos à luz da física, pedacinhos à luz desse espectro vibratório, né? Então, como eles pegaram uma série de características das emoções humanas e perfilaram dentro daquele, isso daí é só uma constatação, né? Porque, digamos assim, que a lei natural ela já funciona desse modo. A gente tem um espectro que vai do mais denso ao mais sutil, então é só fazendo algumas quebras à luz dessas cores que a gente viu. Então, eles reuniram uma série de pontos, os quais estão lá no plano astral, que aí está no livro do Major Powell, né? Que é o livro do plano astral. Então, ali a gente vai tratar, é um estudo também um pouco longo, só que a gente vai fazer num formato talvez um pouco diferente. Aqui a gente fez uma coisa mais despretensiosa, mais solta, né? Fazer algo talvez um pouco mais centrado, com um pouco mais de critério, mas acredito que as próximas propostas, quais elas sejam? Falar uma série de vídeos sobre o plano astral, uma série de vídeos sobre o plano mental, uma série de vídeos sobre o plano causal. Se bem que esse nosso espectro aqui, esse nosso estudo, ele traçou bastante sobre o causal. Teve muito do causal aqui que eu acredito que foi interessante para nós, para servir como aquele elemento da individuação. A partir de que momento que o ser ele passou do animal para o homem e tem características individuais, né? Então, que a gente teve bastante do causal. Haja vista que a bibliografia né, foi do corpo causal e do ego. Tirando esses vídeos, que propriamente seriam a questão da teosofia, como a gente teve a oportunidade de falar, que a própria doutrina espírita ela não faz distinção entre a lei natural e a lei moral, acredito haver uma preocupação nossa com o estudo, por exemplo, da mecânica quântica, com o estudo do quanto, né, dos elementos subatômicos. Então, vai ter uma série de vídeos que vai tratar da física desde a época do atomismo até o modelo atual de Niels Bohr, e criando um paralelo com uma máxima, um excerto à luz de Marcos, né, que estava tratando, à época, havia um entendimento que seria do monoteísmo, mas acredito que tenha sido muito mais do que isso. Era realmente essa malha, essa integração dessas questões. Inclusive, eu vou ousar, não é, fazer essa viagem, porque essa viagem, quem fez inicialmente foi uma pessoa a qual eu tenho grande apreço, inclusive o seu xará, né, o Haroldo Dutra Dias, né? Então foi um vídeo que ele gravou. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é como se fosse uma releitura daquilo que ele falou, né? E traçar esse caminho. Então não somos físicos, né? Eu tenho um grande apreço pelo Haroldo, uma pessoa que mudou a minha vida, vem mudando, né? Ao longo do tempo, assim, de modo muito grande. Então esse seria uma outra série de vídeos, sempre junto a esses vídeos, há necessidade de pequenos vídeos, pequenos outros vídeos, para fazer complementos, entendimentos a respeito de temas que eles podem não ser conhecidos. Um outro vídeo também que tem uma série dele já para justamente fazer essa divisão seria a luz da biologia, né? A gente falou aí tanto do funcionamento, né? Então, seria a luz completamente da biologia, né? Só que a gente vai falar sobre a fisiologia humana. Então, o funcionamento
desse nosso corpo aqui, com uma série de questões que eu acredito que para a vida das pessoas vai contribuir bastante, com umas ilustrações bacanas, para ter uma interação legal. Depois desses aí, também a gente é uma coisa que está em desenvolvimento, não consegui concluir, sobre a medicina tradicional chinesa, né? Aí também, como não tenho formação de médico, não tenho. Ao passo da releitura que eu vou fazer do Haroldo, eu vou ousar, né, pegar aquele material, não sou físico, mas ousar procurar trazer, ao passo que da medicina tradicional chinesa, especificamente em relação ao Zhang Fu, procurar apresentar algumas situações as quais eu passei pessoalmente por determinadas situações do corpo, e eu vi que características neuroquímicas, características emocionais, elas estão muito ligadas com aquilo que a medicina tradicional chinesa se propõe, em relação à questão dos meridianos. Então, procurar, por meio de exemplos, eventualmente, se a pessoa ela tem alguma patologia, trazer um despertar para a pessoa em relação àquela emoção que não esteja legal na vida dela, né? Isso daí seria a questão do Zhang Fu. Aí tem um outro, que eu acredito que seja um dos últimos aí que esteja pré-formatado, que aí são visões minhas. São umas visões aí de umas questões que elas vão servir como ensejo para o vídeo que, no meu entendimento, é um vídeo que eu vou precisar amadurecer realmente bem mais, que é sobre essa linha natural a qual eu sempre menciono, essa lei evolutiva, ou simplesmente em relação àquilo que o Cristo diz, né? Essa seria a linha, que a gente não tem como ir de encontro, mas ao encontro, né? Eu acredito que porque a gente tem um trabalho em conjunto, não é? Também possui trabalhos aí individuais, cada um de nós, né? Então, digamos, nesse trilhar individual, ou mesmo em conjunto com você, teriam essas abordagens. E aí a gente tem a questão aí maior, que foi o propósito inicial, inclusive para a abertura desse canal, que é a questão da espiritualidade e música, filosofia e música, e que inclusive entrou como agora esse overview de teosofia, que a gente está ainda estudos, aí eu passo a bola para você, para que você me fale o que você espera e em relação a novos projetos, aí que a gente possa ter em comunhão aí, no caso. Uhum. Muito bacana. O que você colocou já é bastante coisa, né? A gente sabe disso, e ao mesmo tempo, que bom, né? Que tem bastante coisa para a gente olhar. Mas eu vejo assim, é que esse primeiro ciclo de vídeos, a gente conseguiu ter uma visão macro de tudo, né? Então foi um breve resumo, mas com consistência, com informações importantes, uma linguagem, numa demonstração palatável para quem nunca teve contato. E aí esse caminhar, né, para o micro é muito interessante, assim, né? E no fundo, né, a gente sabe que a teosofia ela vem dar esse aparato, né, esse amparo maior. Eu considero assim bem esse primeiro contato bem do macro mesmo. E é isso, né? A gente começa a ver por vários ângulos, por vários outros setores, como esses dados, essas informações, elas são universais e elas abrangem todas as áreas de conhecimento. E então eu acho que vai ser um trabalho bem interessante o desenvolver, né, dos próximos vídeos, né? Então, bacana. Eu estou muito contente aí com esse primeiro ciclo, né? Para nós foi uma experiência nova, mas eu acho que está bem a contento e muito gratificante. Então, até a próxima série de vídeos, que deve vir logo, né?
Muito obrigado.